E aí, pessoal, tudo tranquilo? Espero que sim. Continuemos com a aula passada, ordem de vocação hereditária. Vimos que a ordem de vocação hereditária vem prevista no artigo 1829 e seguintes do Código Civil. Vimos que, de consonância com essa ordem de vocação hereditária, sucedem, em primeiro lugar, os descendentes em concorrência com o cônjuge. Vimos que os descendentes sucedem em graus, o grau mais próximo exclui o mais remoto, exceto se houver direito de representação. Vimos que o cônjuge concorre com os descendentes. Em 3 hipóteses concorre, em 3 hipóteses não concorre. Veremos mais adiante os detalhes. Vimos que se não houver descendentes, sucedem os ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto e não há direito de representação. Vimos que os ascendentes sucedem em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Vimos que se não houver descendentes nem ascendentes, e aí sucede o cônjuge em terceiro lugar, e que o cônjuge é aquele que se casou validamente, que convolou núpcias, ou aquele que viveu com o decujus em união estável, hétero ou homoafetiva. Essa equiparação do cônjuge que se casou com aquele que viveu em união estável não é uma equiparação por força da lei. O Código Civil tratava de forma discriminada, inclusive muito criticada em sede de doutrina. A literatura do direito privado criticava veementemente o trato discriminado, pois o companheiro e a companheira, a sucessão era prevista em outra parte do Código Civil e não na ordem de vocação hereditária, lá no artigo 1790. A equiparação se deu, repito, não por dispositivo legal, mas em razão de uma exegese feita pela Suprema Corte Brasileira. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar 2 recursos extraordinários, um do Rio Grande do Sul, outro de Minas Gerais, exatamente o recurso extraordinário 646-721 do Rio Grande do Sul e o recurso extraordinário 878-694 de Minas Gerais, esses 2 recursos firmaram a tese de que não faria sentido, seria inconstitucional qualquer tratamento que discriminasse a união estável homo e heteroafetiva em face do casamento. Então, para o direito das sucessões e para a ordem de vocação hereditária, não importa, desinteressa se é cônjuge que convolou núpcias válidas ou se é o companheiro ou a companheira da união estável, o tratamento é o mesmo. Vimos ainda, fazendo aqui, continuando a recapitulação, que se não houver descendente, nem ascendente, nem cônjuge, sucedem os colaterais. E os colaterais sucedem a partir do irmão, né? Os irmãos, se não houver irmãos, eu chamo os sobrinhos, primeiro os sobrinhos, se não houver sobrinhos, eu chamo os tios, não havendo sobrinhos nem tios, eu chamo os colaterais de 4º grau, que são os sobrinhos netos, os primos e os tios avós. Ok? Vimos que entre os descendentes não há limitação de graus, nem entre os ascendentes. Vimos que entre os descendentes o grau mais próximo exclui o mais remoto, exceto se houver direito de representação. Vimos que entre os ascendentes não há direito de representação. E entre os colaterais, o grau mais próximo exclui o mais remoto, mas é possível haver direito de representação quando filho de um irmão pré-morto concorrer com irmãos do decujus. E a regra de que o grau mais próximo exclui o mais remoto na linha transversal sofre aí um temperamento no caso dos sobrinhos, porque se houver sobrinhos e houver tios, os sobrinhos excluem os tios, em que pese estarem sobrinhos e tios empatados no 3º grau da linha colateral, ok? Agora, sim, retomando o tema para dar sequência à aula, veremos a sucessão dos descendentes. Então, vejam só, entre os descendentes
sucedem em primeiro lugar os filhos. E entre os filhos não existe qualquer discriminação, por força da própria Constituição da República, quando tratou do princípio da igualdade entre os filhos, também por força do Código Civil Brasileiro, e também era uma consagração da jurisprudência antes de o Código Civil de 2002 entrar em vigor. Isto porque no Código Civil de 16 havia um tratamento discriminatório. Alguns filhos, no caso os filhos chamados naquela ocasião, assim que o Código Civil entrou em vigor, os filhos legítimos tinham direito à herança, os ilegítimos, os espúrios, os chamados adulterinos, obviamente que essa classificação inexiste hoje, eles por um período não receberam herança, depois passaram a receber somente a metade, enfim, foi exatamente a jurisprudência que consertou essa falha do Código Civil de 16 e depois outras leis extravagantes, outras leis extraordinárias também moderaram essa discriminação odiosa. Tanto é assim que quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, já não havia mais qualquer tipo de discriminação no que diz respeito ao direito das sucessões. Então, entre os descendentes, sejam esses filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou de um pai somente, não importa, seja esse filho adotivo, não interessa, seja essa filiação socioafetiva, devidamente reconhecida, não existe mais quaisquer discriminações. Filho é filho e ponto. A herança será dividida de forma isonômica por tantos quantos sejam os filhos. Então, vejamos, se não houver cônjuge sobrevivente, vamos facilitar aqui um pouco a interpretação e a explicação da aula. Então, se não houver cônjuge para concorrer com os descendentes, que é a regra, nós vamos dividir a herança entre, em primeiro lugar, os filhos. E os filhos, neste caso, todos recebem cotas iguais, não há discriminação entre eles, mas convém lembrar que entre os descendentes existe a possibilidade da sucessão ser por cabeça ou per capita, ou a sucessão ser por estirpe ou por direito de representação. Exemplo, imagine você que alguém falece e deixa 5 filhos. Muito bem. Todos 5 filhos estão vivos. Eu vou dividir a herança. Imagine que a herança valha R$1 milhão. Eu vou dividir essa herança em 5 cotas iguais. R$200 mil para cada herdeiro. Obviamente, depois de pagas as dívidas, né, do decujus, as dívidas do funeral e por aí vai. Deduzidas as dívidas, sobraram, portanto, valores que fossem divididos, valores estes que perfazem o total de R$1 milhão, 5 filhos, R$200 mil para cada um deles. Entretanto, pode acontecer que um dos 5 filhos seja falecido, ou seja, ele era pré-morto, morreu antes do autor da herança. Se este filho que faleceu antes do autor da herança deixou descendentes, deixou 2 filhos, por exemplo, estes filhos do herdeiro pré-morto sucederão em seu lugar como se ele vivo fosse. Esta é a chamada sucessão por estirpe ou por direito de representação que nós vimos em aulas passadas. E nesse caso, eu dividirei a herança em 5 partes, R$200 mil para cada um dos filhos e os outros R$200 mil que seriam do herdeiro pré-morto, eu irei dividir com os seus 2 filhos, que estão a suceder
por direito de representação, R$100.000 para cada um. Ok? Então, se não houver cônjuge, a regra é essa e não haverá nenhuma dificuldade, nem do ponto de vista qualitativo, né, dos herdeiros, descendentes, filhos, portanto, e netos, nem haverá também dificuldades na concepção quantitativa. Eu vou dividir herança para os que sucedem por cabeça de uma forma e para os que sucedem por estirpe, obviamente, de outra forma. E claro que eles vão receber cada um uma cota inferior daqueles que sucedem por cabeça. Muito bem. A questão é, e se houver cônjuge? Bom, se houver cônjuge sobrevivente, aí nós temos que levar em consideração o regime de bens. E isso, para alguns autores, entre eles o professor Rolf Madaleno, por exemplo, os conviventes da união estável também se enquadram, ou seja, eu tenho que observar qual o regime de bens deles. Lembram? É possível que os conviventes da união estável tenham feito aquele pacto, aquele acordo lá previsto no Código Civil, no artigo 1725. Se eles fizeram acordo, eu vou seguir aquele acordo. Eles podem ter optado, por exemplo, pela comunhão universal de bens. Se não houver acordo, eu vou aplicar, portanto, a regra geral que diz que se aplica à união estável o regime da comunhão universal de bens. É uma regrinha lá do direito de família que todos nós lembramos claramente. Muito bem, mas imaginemos que haja cônjuge e aí eu tenho uma regra e tenho as exceções. Eu gosto sempre de começar pelas exceções. No meu modo de entender, fica mais fácil de explicar a matéria. Então veja só. A regra é que o cônjuge concorra com os descendentes, mas o próprio artigo 1829, inciso 1, excepciona. Você pode olhar lá no inciso 1, que está entre parênteses, né? Por exemplo, o regime da separação obrigatória de bens, lá do artigo 1641. Aquelas pessoas que se casam e são maiores de 70 anos, os que se casaram sem fazer a partilha no caso do divórcio ou mesmo do inventário. Ok, pessoal? Essas pessoas, elas têm que se casar obrigatoriamente pelo regime da separação obrigatória de bens. É uma imposição legal, artigo 1641. E, neste caso, eles não concorrem com os descendentes. Ok? Então, se a pessoa era casada pelo regime da separação obrigatória de bens, não concorrerá com os descendentes. Tá bom? A herança vai ficar somente para os descendentes. A segunda hipótese que o cônjuge não concorre com os descendentes é se ele era casado pelo regime da comunhão universal de bens. Ora, não seria justo que alguém que se casou pelo regime da comunhão universal, que já é meieiro, direito à meação lá em razão do pacto antenupcial, lembra disso? Não seria justo que ainda concorresse com os descendentes, diminuindo-lhe a sua parte. Ora, ele já é meieiro, é dono de 50% dos bens e tiraria ainda, sobremaneira, a parte que seria apenas dividida entre os filhos. Por esta razão, esta é a mens legis, o espírito da lei, né? O código, quando o cônjuge é casado pelo regime da comunhão universal de bens, ele não concorre com os descendentes. É apenas meieiro e não tem direito à concorrência. Ok, pessoal? E também não tem direito a concorrer com os descendentes se era casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Se casado pelo regime da comunhão parcial de bens, não concorrerá com os descendentes se o de cujos não deixou bens particulares. Tá certo? Ora, quais são os bens particulares? Vamos lembrar? Todos os bens que o de cujos recebeu em vida a título de herança,
todos os bens que ele recebeu em vida a título de doações e aqueles outros bens que ele trouxe para o casamento, são chamados bens particulares. Se ele faleceu e só havia os bens que foram adquiridos na constância do casamento de forma onerosa, que forma ameação, se ele não deixou os bens particulares, herança que recebeu em vida, os bens que ele trouxe para o casamento, doações que recebeu em vida, se ele não possuía esses bens, então o cônjuge sobrevivente, neste caso, não concorre com os descendentes, que ficarão com a herança, portanto, de forma exclusiva. Agora, no caso do casamento pelo regime da comunhão parcial de bens, nós temos que ficar atentos que, se o cônjuge falecido deixou bens particulares, estes que nós acabamos de citar, aí o consorte sobrevivo será meieiro nos bens adquiridos onerosamente e concorrerá, portanto, com os descendentes no que tange aqueles bens exclusivamente particulares. Então eu vou ter que fazer a divisão da herança levando em consideração a natureza, portanto, desse patrimônio. E para não ficar muito grande esse vídeo, eu tratarei desse tema, sucessão dos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente casado pelo regime da comunhão parcial de bens, me perdoe, no próximo vídeo. Até lá, um abraço.